Se tivesse cuidado mais do corpo, da saúde, feito mais isso, mais aquilo, menos isso, não tinha problema. Eu dei ele inteiro, eu fiz ele perfeito, eu fiz ela perfeita, não era para estar assim. Se tivesse cuidado mais aqui, mais ali, não tivesse feito isso, aquilo, eu não tinha esse problema, não tinha essa dor, não tinha esse... Mas descuidou. Mas aí o Espírito Santo diz, pai, mas descuidou, mas ele queria chegar aqui, ela queria chegar ali, ela queria fazer isso para ti, por isso que ela se esforçou um pouco mais do que por ti. Porque ela mesma errada, ela estava tentando fazer, olha aqui, ela estava gemendo aqui, mas era isso. Jesus entra na casa e diz, pai, eu sei o que é estar lá. Eu sei o que acontece com os homens quando eles tentam, e eles não conseguem, eles mudam a rota, mas eles querem a mesma coisa. E aí Paulo vem e traduz para nós dizendo assim, aquilo que não quero quando vejo já fiz, mas aquilo que quero, que dificuldade para fazer. Quando entra o pecado, meu irmão, acabou a comunhão total. Lembra? Consegue voltar naquela outra tela anterior? Quando nós tínhamos comunhão total com Deus lá no Éden, o que diz na viração do dia? Deus descia no jardim e vinha tomar chimarrão. Se fosse gaúcho, né? Ou aqui paranaense do oeste aqui, ou do sudoeste, Deus vinha tomar um chimarrão, um mate no final da tarde com Adão e dizia, ô Adão, como é que estás, companheiro? Ei, Babu, firme. Eu vim aqui para ver o que você tem de dificuldade hoje. Ô homem, o que está acontecendo? Tu és querido para mim, homem, mas não para ti. Está cansado? Por quê? Só não coma daquele fruto para homem, porque senão. E cuida-se da mulher, porque ensina bem a mulher, não deixa ela se apaixonar pelo fruto lá. Aquela árvore você não deve comer, nem da outra. Homem, tu és macho, tu cuida aí da coisa. Vigia. Está compreendendo? Guri. Meu pai está mais paranaense aqui, né? Se Deus fosse gaúcho, toda tarde ele ia na terra lá, no jardim dele, conversar com Adão, com o amigão dele. E Deus vinha. Mas lembra que eu disse que Deus descia a viração do jardim para conversar com o homem. Mas Deus não se rebaixa a condição do homem. Ele continua lá em cima e o homem tem que entender que está aqui embaixo. E a árvore da ciência do bem e do mal fazia justamente isso. Fazia o homem compreender coisas que não eram para ele compreender naquele momento. Talvez depois, na sequência, Deus revelaria. Aí o homem vai lá e quer antecipar as coisas. Como sempre, a gente só sofre hoje porque a gente quis antecipar alguma coisa lá atrás. Lá atrás a gente trabalhou mais do que devia para tentar conseguir um pouquinho mais para ter hoje. E aí dói a coluna, dói o rim, dói o passo, dói o braço, dói a cabeça. Pegou muito sereno, trabalhou muito à noite, trabalhou muito no sol. Queimou a pele e hoje a consequência vem. Porque nós não conseguimos entender a hora que Deus estava dizendo assim, filho, para um pouco agora debaixo dessa árvore, dobra o joelho, porque eu vou mandar chuva na terra. Eu estou esperando a tua oração para fazer chover nesse oeste, que está um calor e uma poeira miserável. Mas que nós temos que dar glória a Deus, a poeira também foi Deus que fez, nós somos formados do pó da terra. Mas em vez de parar debaixo da árvore, o homem vai lá na casa de maquinário e compra 2 alqueires de mangueira, né? Eu não sei, 2 quilômetros de mangueira, e quer irrigar a terra. Aí ele tem que trabalhar debaixo do sol forte. Aí ele fica com bolha na cabeça, dor de cabeça, não passa, e aí não sabe o que acontece. Mas devido a ter dobrado o joelho debaixo da árvore para pegar a sombrinha, ergui as mãos no céu e dizer, Deus do céu e da terra, eu sou criatura e obra dos teus feitos, eu preciso de chuva, porque o meu gado está padecendo, eu preciso de chuva, porque a minha terra está seca. Senhor, eu creio no Deus poderoso, que Elias manda o seu servo, veio e diz assim, quando você vier avistar a nuvem vindo, você me avisa, porque eu tenho mais coisa para fazer. E o rapaz ia lá e dizia, não veio ainda, profeta. Mas não tem nada? Não tem nada. De repente o rapaz vem e diz, profeta, lá longe, mas bem longe, do tamanho de uma mão, parece que é uma nuvem. O profeta, homem que tem compromisso com Deus, contato com Deus, diz, então, garoto, corre, avisa, cabe para preparar o povo, para preparar o reino, porque Deus está mandando uma poderosa chuva. A mão que você viu lá não é a mão da nuvem, é a mão do Deus Todo-Poderoso que nós servimos, que está vindo em nosso favor. Irmão, sabe qual é o problema do homem? Perdemos a comunhão total. Pode passar para frente.
entramos nessa circunstância. O pecado faz com que nós duvidemos que Deus pode resolver os nossos problemas. Pior do que isso, faz nós pecarmos, porque nós rebaixamos Deus à nossa altura. Sabe qual é o problema do homem? Acredita que só pode ter o que as suas mãos podem pegar. Olha o tamanho das tuas mãos e veja o que as tuas mãos podem pegar. Agora saiba que Deus pode te dar muito mais do que as tuas mãos alcançam. Para isso precisa ter comunhão. O que o pecado faz? Atrapalha a comunhão. Deus cria limites e barreiras entre ele e o homem, para que o homem não queira tomar o lugar de Deus como fez Satanás. Então lá Deus já cuidava do homem. Pode passar para frente, irmão? Abra a Bíblia em Lucas capítulo 24. E você vai entender todo o Velho Testamento nesse momento, num resumo de uma frase. Olha que maravilha. Você está perguntando, mas pastor, você foi ler, gente? Eu podia conversar com vocês a tarde inteira. O problema é que vocês não aguentam. Porque eu vou embora. Eu tenho aqui, ó. Quando acabar aqui, tem aqui. Olha quanto de página que tem na Bíblia para nós conversar. Mas está lá, Lucas 24. Abra lá no 44, por favor. Jesus vem em João 3,16 e diz assim: porque eu amei o mundo de tal maneira que, não encontrando mais jeito de salvar a humanidade, eu mandei o meu único filho, meu unigênito, aquele que eu amava, para a redenção do homem, por amor do homem, para que esse pudesse redimir o homem dos seus pecados, e novamente eu ter comunhão com o homem comigo, e ele produzisse frutos, e os seus frutos permaneçam para sempre. Jesus agora no 24 de Lucas, no versículo 44, começa uma explicação. E ele começa a explicar a Bíblia até aqui, todo o Antigo Testamento. O que é isso, pastor? Jesus gasta o seu ministério, ou ele gasta o seu ministério em pessoas não preparadas para a missão. Um era pescador, ou alguns eram pescadores, outro era cobrador de imposto, outro era médico, outro era contador, outro era... Tinha até um que era mão leve, né? Mão de, como diz o outro. Gente que não servia. Se fosse eu, meu irmão, eu sou sincero. Eu ia, é o reino de Deus na terra. Quem é o melhor contador aí? É esse que eu quero. Quem que é o melhor médico? Precisa de médico? Eu quero o melhor. Não, esse aí ainda é mestre. Eu quero um PhD. Quero daquele bem velhinho que já conhece de tudo. Para que se o dipirona resolve, para que dar um remédio caro? Vamos economizar, né? Vamos pegar um pescador? Quem é o dono do maior pesqueiro aí? É esse eu quero. Não vou pegar um lá qualquer, que lá 6 homens sabem pescar mesmo. Eu faria assim. Mas ele pegou o homem simples. De prova isso em Atos 2. O povo estava zombando dos discípulos que estavam orando no templo. Diz assim: esses aí não são os galileus? Aqueles indoutos, aqueles ignorantes? Como é que eles podem estar falando na nossa língua? Viu como era ignorante? Não são esses aqui, eles ensinavam para Jesus. Aqueles caiporinhas, a gente diria assim, não, mas aqueles caiporinhas, esse caipirinha. Não é um pescador, o outro um curador de imposto, não é aquele povinho. Como é que está falando aramaico, grego? Como é que está falando em latim? Como é que está falando na língua arábica lá, enfim, outros dialetos que tinha ali? Daí você pode ler no Atos 2, todos os dialetos que tinha lá, e um falando língua estranha aqui, língua estranha ali, e outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia com que falasse. Não são esses, aqueles ignorantezinhos lá, os galileus, da terra lá de Nazaré, os coitadinhos. Jesus pega eles e investe o seu ministério para fazer deles discípulos, para fazer deles missionários, para fazer deles evangelistas, ganhadores de alma. Vamos ler o versículo 44. E disse-lhes: são estas palavras que vos disse ainda estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito. Aonde? Na lei. Aonde? Nos salmos. Aonde? Nos
profeta.